Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre persuasão na escrita de dissertações e teses com inteligência artificial. Aula que não é ensinada em mestrados e doutorados, aula que não é ensinada na internet. E o pessoal fica aí usando IA genérica, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, etc. Aí fica naquela, olha como o texto é bom. Aí quando vai para a banca, não estou falando de plágio, não, estou falando que é descascado pela banca. Por quê? Porque não adianta nada usar inteligência artificial se você não sabe persuasão. Se você não sabe nem comandar a inteligência artificial para ser mais persuasiva. E hoje, a primeira pergunta aqui, gente, e é uma pergunta para você, assim, pro seu coração, tá? Não precisa colocar aqui no chat, não. Honestamente, quando você olha para o seu texto, você consegue afirmar seguramente que ele convence, sabe? Essa é uma pergunta que todos devemos fazer, porque senão o cara chega, o meu texto estava bom, por que que eu apanhei tanto na qualificação, na defesa? Faltando persuasão. Tá bom? E então, essa é uma pergunta que, honestamente, todos nós devemos responder. Quando você olha o texto, quando você olha o texto, você lê, você objetivamente tem ferramentas para afirmar que esse texto é convincente? Entendeu? Gente, foi muito curioso, né? Quando eu criei a mentoria Ponto Final, foi no primeiro ano de pandemia, em 2020, né? Inclusive, tá o link aqui para você entrar na mentoria Ponto Final, e já dá espaço agora. E olha só, o caso da Andresa, a Andresa é muito interessante, né? Porque ela me conheceu em 2020 e ela começou a ter minha ajuda, né, com o método em 10 para a tese dela, a Andressa de Ciências Farmacêuticas. E qual era o problema? Ela era aquela pessoa de pesquisa de laboratório. Entendeu? E com a pandemia, fechou tudo, né? Fechou. Não tinha como fazer experimento, tinha nem como sair de casa. E aí, aquela confusão e tal, não sei o quê, ela teve que mudar a tese inteira para uma tese teórica, numa área do conhecimento que é completamente empírica. E aí tá aqui a mensagem dela, ó, defendi com louvor, mesmo faltando a parte de experimento por conta da pandemia. Parabéns, top demais. Sem você não teria sido boa a minha tese. Muito obrigada. É isso. Então, gente, quando você tem ferramenta de persuasão, estratégia de persuasão, pode chover canivete, a tua tese fica de pé. O problema é quantas pessoas estão dispostas a aprender sobre persuasão. Os benefícios da persuasão são enormes para teses e dissertações, né? Eu não falo só na escrita do texto, não. É claro que tem o objetivo importante de escrever um texto mais convincente, mas até na relação com o orientador, tem gente que o orientador passa a olhar diferente, no sentido bom da palavra, tá? Tem gente que o orientador começa a respeitar mais, tem gente que o orientador começa a fazer menos observações, menos comentários. Tem gente que o orientador começa a confiar mais. Por quê? Porque passou a utilizar técnicas de persuasão. Até a tua apresentação, seja numa qualificação, numa defesa, você passa a ter melhores estratégias de persuasão. Tanto é que é curioso, né? Quando a gente criou o Acadêmico 24 Horas, que é a nossa IA para acadêmicos, né? Que hoje nós temos mais de 1.400 usuários, e você vai receber a nossa IA dentro da mentoria Ponto Final. Ele só tinha isso aqui, ó, de robô de apresentação, né? Apresentações persuasivas. Só isso aqui, ó. Cadê? Até é difícil de achar. Ó, apresentações para só tinha esse robô aqui para você criar apresentações verbais, porque o mundo acadêmico não estava preocupado com a apresentação, estava preocupado só com a escrita. E até hoje é assim. Esquece que vai ter que persuadir verbalmente. E hoje a gente se empolgou tanto que a gente criou até outros, ó, de defesa de dissertações, você organiza sua defesa inteira aqui. E os simuladores, né? Simulador de qualificação e simulador de banca, sabe? Então, isso é muito estratégico para cada um de vocês. Trazer a persuasão não somente para a escrita, mas para toda e qualquer interação que você tenha sobre a sua tese. E um dos pilares do método Index é justamente persuasão. O método Index tem três pilares: agilidade, qualidade e persuasão. O que que a maioria das pessoas tem quando usa ChatGPT, Gemini, essas paradas aí?
No máximo tem agilidade. Se não souber promptear, se não souber cavucar bem, engenharia de prompt mesmo, é impossível de ter qualidade. É impossível. E as pesquisas mostram, né? Eu não vou nem gastar muito tempo aqui, ó. Você pega isso daqui, ó. ChatGPT sobre Wikipedia, tá? ChatGPT basicamente busca informações no Wikipedia. Olha aqui. Gemini, Reddit, que é fórum de discussão, Quora, que é fórum de discussão, YouTube e LinkedIn, ó. Não é fonte acadêmica. ChatGPT, e ó, pesquisa com 10 milhões de citações, tá? Quase metade do ChatGPT é o Wikipedia. Você quer fazer tua tese? Você acha que você vai ser persuasivo com Wikipedia? Perplexity, 46% é Reddit, é fórum de discussão. Tem gente que diz que a Terra é plana lá dentro. YouTube, 13%. E pesquisa com 10 milhões. Então, nem mostrei, não? Não mostrei os gráficos, não? Poxa, tão bonitos, tão ilustrativos de por que que você não pode usar IA genérica para textos técnicos como uma tese, uma dissertação. Foi mal. Enfim, é, esse é um pilar importante. Agora, o que que é persuasão? Né? Porque eu vou te ensinar a persuadir usando inteligência artificial. A primeira coisa que você tem que saber é o que é persuasão. Estratégia de comunicação que consiste em utilizar estratégias 100% íntegras para que seu interlocutor compreenda ou age de acordo com o que você deseja. Vamos por parte. Persuasão é comunicação. Qualquer comunicação tem que persuadir. Primeira coisa. Segunda coisa, estratégias 100% íntegras. Persuasão não é manipulação, não é enganar. Isso é englobar coisas não íntegras. Para que o seu interlocutor compreenda ou aja de acordo com o que você deseja. Aí é que muita gente não se liga. Pega essa ideia aqui, gente, lê de novo. Para você persuadir alguém, você precisa decidir qual deve ser a reação da pessoa. Que ela compreenda dessa maneira, que ela haja daquela maneira com o que você deseja. Não existe, então, persuasão sem objetivo estabelecido por você que está persuadindo, ok? Isso é muito importante. Eu vou voltar essa ideia mais para frente. Guarda essa ideia, que eu vou voltar lá mais para frente. O que que não é persuasão? Opinião não é persuasão. Apesar de o mundo acadêmico ser o mundo, infelizmente, da opinião, né? Infelizmente, as universidades estão cada vez mais produzindo opinião e menos argumentos. Infelizmente, cada vez mais as universidades deixaram de produzir conhecimento e produzem opinião. E aí, sabe qual é o problema disso? É que você passa a ficar viciado com o seu olhar. Você acha que opinião é argumento. Opinião simplesmente é qualquer coisa que eu acho. A minha opinião é de que essa camisa aqui é azul. É até uma boa opinião. Eu realmente acho que ela é azul e talvez você vá concordar que essa camisa é azul. É uma boa opinião. Porém, isso não transforma essa opinião num argumento. Preste atenção aqui. Minha opinião é de que isso é azul. Ótimo. Como que eu argumento que isso é azul? Alguém sabe? Como que eu argumento que isso é azul? Quem sabe? Argumenta aí pra mim. Como argumentar que essa blusa é azul? Ou argumentar o contrário, né? Que ela não é azul. Você também pode argumentar assim, né? Como fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um teste de colorimetria. E aí, pela colorimetria, eu vejo o código RGB da cor e o código RGB fica próximo do azul. Então, eu posso afirmar pelo código RGB que essa blusa é azul. Tá vendo? Isso não é opinião, isso é argumento. O argumento é uma estrutura lógica persuasiva. Opinião, qualquer um dá a sua, pode até ser boa. E esse é o problema do mundo acadêmico, tá cheio de opiniudo.
Tem gente que fica te dando opinião sobre como escrever tese de doutorado sem nunca ter escrito a própria tese de doutorado. Não é assim? A persuasão também não é manipulação, não é você enganar, não é você mentir, não é você, sabe, escamotear, nada disso. Persuasão também não é algo ruim, é algo extremamente positivo, porque permite que a pessoa entenda um argumento e adira a esse argumento. Ela também não é algo necessariamente consciente para o interlocutor. Boa parte da persuasão é inconsciente. Boa parte da persuasão é inconsciente. E existe dentro do nosso cérebro três departamentos, tá, gente? Três gavetinhas. E a maior parte de vocês não consegue persuadir porque você conversa com a gavetinha errada, tá? Primeira gavetinha, neocórtex, é o lado racional. É o lado racional. Segunda gavetinha, límbico, é o emocional. Terceira gavetinha, qual é? Reptiliano, a sobrevivência. Quando eu, nas minhas estratégias de persuasão, sejam elas escritas ou verbais, eu foco em conversar com o racional da pessoa, eu necessariamente vou persuadir menos, ok? Necessariamente eu vou persuadir menos. Eu preciso conversar com o límbico ou com o reptiliano. Toda persuasão, para ser mais efetiva e para acessar o inconsciente de alguém, precisa de alguma maneira dialogar com a emoção ou a sobrevivência. Vamos lá, vou dar um exemplo simples, só para te ajudar a visualizar e para ser rápido. Eu chego e falo: uma em cada três mulheres já sofreu violência doméstica. Esse argumento está conversando com qual parte do cérebro? Uma em cada três mulheres já sofreu violência doméstica. Predominantemente, ele está conversando com qual parte do cérebro? Diga aí. Cadê os botes? Vambora, meu povo. Está conversando com o racional, com a sobrevivência ou com a emoção? Quando eu simplesmente chego e digo que uma em cada três mulheres sofre violência doméstica. Racional. Perfeito. Racional. É muito diferente de eu falar assim. Imagina só que você entra num elevador e nesse elevador tem três mulheres. É algo que talvez você já tenha entrado nesse elevador hoje. Talvez você já tenha encontrado três mulheres hoje. E se eu te dissesse que as estatísticas apontam que dessas três mulheres que estavam no elevador com você, uma delas já sofreu violência doméstica? Tá vendo como é diferente? Às vezes, você vai persuadir melhor se você escolher um alvo diferente. Aí muitos de vocês ficam nessa, ficam uma coisa meio que apostilada. A apostila conversa com o racional, mas a tese e a dissertação tem que estar o tempo inteiro mobilizando o reptiliano e o emocional daquele que vai te ler. Entendeu? Sabe? Por isso que uma das coisas que eu mais gastei tempo aqui no Acadêmico 24 Horas foi para treinar esses robozinhos aqui, ó. Defesa de tese e dissertações, simulador de banca de qualificação e simulador de banca de defesa. Para quê? Para você trabalhar os outros lados, o reptiliano e o límbico também. Por quê? Porque boa parte da persuasão, o interlocutor nem sabe que está sendo persuadido, ok? E também não pode ser caótico. Persuasão se planeja, a gente vai ver aqui. Tá? Então, o seu primeiro passo quando envolve persuasão é conhecer os tipos de argumentos. Pensa comigo, gente, pensa comigo. Como você pode convencer mais se você não tem as ferramentas, se você não conhece as ferramentas, né? Então você precisa conhecer as ferramentas para persuadir mais. É o cinto do Batman. O Batman só consegue, ele tá caindo do edifício, ele só consegue pegar lá aquela estrela dele que prende lá no teto e salvar, porque ele tem a ferramenta. E ele conhece a ferramenta e sabe como usar a ferramenta. Então, não tem como você querer acessar o inconsciente do seu interlocutor,
sem você saber os tipos de argumentos. E o primeiro tipo de argumento é o argumento teórico. Em certos momentos da sua dissertação, da sua tese, é muito importante você trabalhar argumento teórico. E, obviamente, eles vão atrair o quê? Categorias teóricas. Eles são muito comuns em textos que independem de dados. Tá claro? Textos que independem de dados. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só. A apreensão da reificação como modalidade de consciência depende da desreificação, ao menos relativa, da consciência, o que é um acontecimento comparativamente tardio na história e em qualquer biografia individual. 10 real para quem me explicar o que é isso. Mas mais importante, isso daqui é um argumento teórico. Está focado em categorias teóricas. Agora, olha só esse outro argumento. Do ponto de vista de aplicação de direito, aliás, é um autor muito legal, gente boa, flamenguista, bem-humorado. Seu futuro mentor. Você vai entrar hoje, você vai ser mentorado por ele. Tais como Ronald Dworkin, Perelman, Vivek, Alex, sustentaram que a forma de se concretizar o direito é se debruçando sobre o problema e sobre casos empíricos particulares e não sobre a regra jurídica abstrata, como se enfatizou no positivismo jurídico. O primeiro, eu estou apresentando o conceito. O segundo, eu estou organizando autores. Ainda assim, é um argumento teórico. Vamos ver o terceiro. Ao problematizar a associação clássica construída pelo liberalismo clássico, século XVII, da simbiose DTE, né, direito, território e Estado, a concepção pluralista do direito inaugura um cenário em que nem toda lei é produzida no interior de um território específico emanado do Estado. Aqui eu estou falando de elementos históricos que fizeram com que uma mudança de pensamento acontecesse. Viram as nuances? Um é conceito, você não precisa entender o conteúdo, entende a lógica. Um é conceito, o outro é organização de autores e o outro, eventos históricos que transformaram o pensamento. Isso tudo é argumento teórico. E em diversos momentos da sua tese, você vai precisar apresentar argumentos teóricos, tá? E é isso que a gente vai fazer agora ao vivo. Coloca aqui sobre o que que é a sua tese, já que para persuasão se planeja, né? Então, vamos lá. Já que persuasão se planeja, a gente pode fazer de duas maneiras, ok? Enquanto vocês estão escrevendo aqui sobre o que é a tese de vocês. Primeira maneira, eu venho direto no robô de escrita acadêmica, que é um robô treinado no nosso método da escrita acadêmica, usado por 20 mil pessoas de todas as áreas do conhecimento de 47 países diferentes. Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é o robô engenheiro de prompt, tá? Eu venho primeiro no engenheiro de prompt e depois no escrita acadêmica. Depende do quão íntimo eu sou da inteligência artificial. E eu vou fazer justamente isso. Eu vou primeiro no engenheiro de prompt e depois eu vou vir no robô de escrita acadêmica para você ter mais clareza, tá? Então olha lá, o Sebastião colocou aqui, ó, desenvolvimento rural e as transformações da comunidade. Olha só isso, Sebastião. Estou aqui no engenheiro de prompt. O que que o engenheiro de prompt faz? Ele é o gênio da lâmpada. Ele converte o desejo em realidade. Ok? Meu desejo é um prompt sobre isso. Realidade. Ele vai me entregar a realidade. Tá? Então, olha só. Desenvolvimento rural e as transformações das comunidades. Deixa eu colocar aqui. Quero que você elabore um prompt completo sobre o tema desenvolvimento rural e comunidade. O objetivo é inventariar argumentos teóricos sobre este tema. O prompt será usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas e o robô deverá organizar o argumento assim: argumento, explicação do argumento, presta atenção, argumento teórico, tá? O argumento teórico, não é isso? E o robô deverá organizar três argumentos teóricos, tá? Assim, explicação do argumento, bibliografia, e como posso usar na tese.
Pronto, aperto o Enter. Isso é desejo, isso não é prompt. O que o engenheiro de prompt faz é transformar o desejo em realidade, porque, infelizmente, na internet tem gente que quer te dizer que você tem que agora fazer curso de engenharia de prompt para virar acadêmico. Então, assim, você tem que parar a sua vida agora para virar acadêmico? Para virar engenheiro de prompt? Não. Você usa uma IA que tem prompt dentro. Agora, vai usar a ChatGPT em busca do prompt perfeito de internet, que nenhum funciona? Não adianta. Então, ele converte o meu desejo em realidade. O que que eu vou fazer? Eu vou ler o prompt. Vou alterar o que eu quiser alterar. E depois eu vou colar o prompt aqui no robô escrita acadêmica. Então, com o Academy 24 horas, você continua focado em quê? Em estudar, em fazer sua tese, e não em parar sua vida para fazer curso de como usar uma IAzinha genérica que cita o Wikipedia, né? O que que ele vai fazer? Ele vai olhar para a base de conhecimento dele, ele vai olhar para as bases bibliográficas e ele vai fazer uma análise apurada de como que os argumentos são trabalhados nesse tema e vai sugerir os argumentos. Olha aqui, ó, fazendo análise de recomendações bibliográficas e tudo mais. Olha o tamanho desse prompt, gente. O que que estão te falando na internet? Que você tem que parar sua vida para aprender a fazer isso. Cara, eu discordo. Eu discordo. Com todo respeito. Eu prefiro ter uma IA treinada que tá ali, ó, trabalhando, pensando, sem alucinação, diferente do ChatGPT, que alucina pra caramba, né? Se você pegar aqui, ChatGPT, ele até lançou uma pesquisa. Eu não sei se você. Quem que viu esse artigo aqui? Da equipe da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, falando por que que os modelos alucinam. Por que os modelos de linguagem alucinam, as IAs genéricas? E está relacionada ao uso que não é para ser técnico, como de uma tese, está relacionada à pessoa que não sabe engenharia de prompt, ela usa um prompt genérico, um prompt defasado de internet, está relacionado ao fato de que as IAs são para outras finalidades que não mundo acadêmico, jurídico, médico e por aí vai. Então, é diferente. E tá ele aqui, ó, fazendo um inventário de todos os argumentos mais persuasivos, argumentos teóricos, para a minha tese de doutorado sobre desenvolvimento rural e as transformações da comunidade. Tá claro? Isso daqui, se você fosse no chat GPT, ele ia te entregar em 0,1 segundo, cuspindo informação, geralmente tirando do Wikipedia, né? Aqui, ó, tem buscando argumento teórico, desenvolvendo, burilando, entregando da melhor maneira. Tá claro até aí a lógica? Eu fui no engenheiro de prompt e depois vim no escrita acadêmica. Eu poderia vir no de escrita acadêmica primeiro? Sim. Eu poderia já chegar e fazer direto aqui? Com certeza, tá? Mas eu preferi fazer dessas duas maneiras, por quê? Porque a maioria das pessoas que acompanham nossas aulas não tem uma proficiência em engenharia de prompt e nem quer ter. Ela quer, na verdade, chegar e pegar já uma IA que resolve o problema dela. Então, que faça isso de uma maneira muito mais estratégica, tá bom? Então, essa é a lógica por trás, ok? O que que ele vai fazer? Ele vai organizar do jeito que eu pedi, né? Cadê o jeito que eu pedi aqui? Olha só, ele vai mostrar o argumento, depois ele vai mostrar a explicação do argumento, depois vai me dar a bibliografia, conforme eu pedi, e como pode ser usado na tese. Tá? Então é isso que ele vai fazer e está aqui trabalhando nas bases bibliográficas para isso. Deixa eu te mostrar, enquanto ele está gerando os nossos argumentos, o segundo tipo de argumento. Argumento empírico. Argumento empírico, né? E os argumentos empíricos, pessoal, eles atraem dados. Quando eu lanço um argumento empírico, eu dependo de dados quantitativos ou qualitativos. Tá claro? Esses dados podem ser. Esses argumentos geralmente são na parte de comunicação de pesquisa, eles aparecem na sua tese, na parte lá de resultados, na parte de discussão e por aí vai. E
Esses dados podem ser primários ou secundários. Preste atenção numa coisa: dados primários você produziu. Você produziu os dados primários. Eu fiz o experimento, eu fiz o questionário, eu fiz a análise documental. Dados secundários, os outros produziram. Pessoal, você pode ter uma tese inteira só com dados primários, só com dados secundários ou com ambos. O que você não pode é ter um argumento empírico sem dados. Tá claro? Um argumento empírico sem dados. Felipe, mas o que que é melhor? Porque primário, né? Eu imagino que seja mais pedigree, né? E o secundário é mais vira-lata. Não tem nada a ver. Tanto é que você tem vários estatísticos que fazem pesquisa usando dados do IBGE, da PNAD. São dados secundários. Ele não fez o censo. E a pessoa vai lá e utiliza. Tá claro? Então, olha só. Exemplos de argumentos empíricos. Com o Odior fica, portanto, dimensiona-se a capacidade de artesanato do poeta, reconhecendo a 460 versos do grande poema, em sua maioria aparentemente decassilábicos. Então, estou falando que o cara, ele usa técnica santossousiana. E por que eu posso afirmar isso? 460 verbos decassilábicos em sua maioria. Tá vendo? Eu não basta eu falar, eu tenho que provar. O argumento empírico, você se comporta mais ou menos como um advogado, em que você fala e prova. Tem que matar a cobra e o que completa aí? Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Mostrar a cobra morta. Uma em cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil. Eu não posso falar mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil. Eu tenho que falar uma em cada quatro. Eu estou dando precisão para o meu argumento. Estou demonstrando o meu argumento. Os valores de temperatura, condutividade elétrica e pH das soluções de cultivo dos três tratamentos não diferem estatisticamente. Apliquei aqui o teste Q quadrado, fiz o índice de confiança, fiz blá 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 blá. Blá. Com base nisso, eu posso afirmar que não difere estatisticamente. Tá claro? Então, esse é o argumento empírico. Qual é o problema? Muitos estão usando argumentos empíricos como se fosse teórico, ou argumento teórico como se fosse empírico. Aí começa a não dar certo. Tá claro? Vamos voltar aqui para a demonstração da cada 24 horas. Ó, já temos argumentos teóricos. A gente vai fazer o teórico e depois o empírico. Ó, ele me apresenta aqui os argumentos. Primeiro argumento. Sebastião, presta atenção aí. Abordagem neoclássica do desenvolvimento rural. O avanço rural decorre principalmente da expansão econômica, da eficiência da alocação de recursos e da integração ao mercado, tornando o crescimento econômico o motor das transformações comunitárias. Aí vem, olha aqui, ó, a explicação do argumento. Cara, não é explicação que ele sai arrotando, não, gente. Explicação que aparece na literatura. Aí ele vai explicar, linha neoclássica, não vou ler tudo, né? Enfatiza que o desenvolvimento rural emerge quando o capital, trabalho e a tecnologia são alocados de maneira eficiente, estimulando a produtividade agrícola a diversificação econômica. Aí ele me traz bibliografia. Tem link, ok? Tem link. Todaro, Silverman e Swinen. E aí, como posso usar na tese? Capítulo de revisão bibliográfica, sessão de análise teórica para contrastar com perspectivas críticas, discussão de políticas públicas avaliando incentivos de mercado, crédito rural e infraestrutura, e na conclusão para considerar limites da abordagem neoclássica frente a questões de desigualdade e distribuição de ganhos. Estamos no caminho, Sebastião? Gente, escrita se planeja. Escrita se planeja. A maioria sai escrevendo. Tem argumento nenhum. 30 páginas, zero argumento. Aí usa o Claude, o Gemini, 30 páginas, zero argumento. Por quê? Porque as IAs genéricas são descritivas, não são analíticas. Uma coisa é eu descrever um fenômeno, o Wikipedia descreve fenômeno. O Academia 24 Horas é analítico. E tem aqui o 2, o 3, ó, os três argumentos que eu pedi.
Tá? Tá claro até aí? Ó, Sebastião disse que sim. Vamos lá, deixa eu mudar aqui completamente, ok? Mudei de ideia. Quero trabalhar apenas argumentos empíricos, ou seja, que existem dados primários ou secundários. Elabore a lista de 3 argumentos empíricos da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui a mesma maneira. O argumento empírico, presta atenção, gente. A explicação do argumento, bibliografia e como posso usar na tese. Só que eu vou colocar além. Dados que podem ser usados. Vou colocar um adicional. Então, ó, mudei completamente a perspectiva, tá? Tô bancando aqui o indeciso. Coloquei aqui para ele fazer os argumentos empíricos para mim. Observa, mais uma vez, não adianta você querer escrever sem saber os argumentos. Depois eu vou te ensinar no final dessa aula, quem sair vai perder, como que você vai gerar o seu capítulo teórico ou empírico, seja lá o que for, em, sei lá, 3 minutos. Você vai me ver ao vivo fazendo isso. Vamos nessa. Qual o terceiro tipo de argumento? Lúdico. Argumento lúdico. Trazem analogias, metáforas, paralelismos. O argumento lúdico, ele confere mais liberdade ao autor de uso. Você vai usar em qualquer lugar? Não. Tem momento para usar. Você pode usar charge, poesia, música, imagens, ilustrações. Tá aqui, ó, isso tudo é argumento lúdico, tá? E eles geralmente são comuns em textos ensaísticos. A gente às vezes tem na tese um capítulo mais ensaístico, um capítulo que tem essa maior liberdade, né? Olha que exemplo. Como artesão, o advogado entrega a sua peça jurídica completa. O advogado, isso daqui eu dei um mentorado nosso aqui. Inclusive, ele começou na mentoria Ponto Final e hoje ele faz parte do Academy, né? Minha mentoria de R$ 13.900. O Fábio. Olha só como é que fica bonito, ó. O cinzel contemporâneo do advogado público lavra pareceres e peças jurídicas no sistema de processo eletrônico. O cinzel. Outra. Todavia, engana-se quem imagina que o processo de totalização consiste em um simples passeio que conecta bucolicamente as categorias e movimentos sociais espalhados numa pradaria florida. Tá vendo? Placas tectônicas, o cara mete placa tectônica. Não apenas no serviço social, mas de forma geral, nós continuaremos exportando matéria-prima e importando produtos industrializados. Tá vendo? Uma metáfora. Então, argumento lúdico é muito legal. Só que você hoje pode criar não só argumento lúdico textual, mas argumento lúdico em imagem. Tá? E, obviamente, você vai usar o acadêmico 24 horas para isso, né? Vamos ver aqui os nossos argumentos empíricos. Cara, isso é muito massa, cara. Porque às vezes a pessoa tem um argumento empírico, mas ela não sabe como inventariar dados. Então, olha isso. Ó, a inovação social transformadora em iniciativas comunitárias atua como motor de desenvolvimento rural sustentável, conectando dinâmicas sociais e locais e ganhos econômicos e melhoria de bem-estar, com impactos observáveis em governança, inclusão e resiliência comunitária. Esse é o argumento. Aí vem a explicação do argumento, tá? Não vou ler não, mas olha que legal. Dados que podem ser usados para este argumento. Dados primários de projeto de inovação social, indicadores de inclusão, uso de recursos comunidade, mudança de renda familiar, emprego local, acesso a serviços públicos. Dados secundários, assédios temporais de indicadores de desenvolvimento humano, renda per capita rural, densidade de cooperação institucional, bibliografias, tem os links, claro, e como usar na tese.
Gente, que diferença faz você usar uma IA que argumenta, né? Sebastião, estamos indo bem? Eu não vou ler todos os argumentos, tá? Só vou dar o de doido aqui, ó. Mudei de ideia de novo, tá? Deixa eu pausa. Mudei de ideia de novo. Quero trabalhar argumentos lúdicos, principalmente metáforas e analogias. Elabore três argumentos lúdicos. Desta forma, argumento lúdico, explicação do argumento com exemplos lúdicos. Aí não preciso de dados, né? Bibliografia que eu posso usar e como posso usar na tese. E ele vai criar os argumentos lúdicos aqui para mim. Vamos seguindo. Outra categoria de argumentos. Estão gostando da aula, galera? Que aula, hein? E olha que é minha aula gratuita, hein, galera? Imagina do outro lado, contigo um ano comigo. Deixa eu colocar até o link aqui para você entrar na nossa mentoria agora. Entra ao vivo, ela vai aumentar, tá? Ela tá com o valor de 2025. Nós vamos aumentar a mentoria, porque não faz sentido manter o valor de 2025, porque o imposto aumentou. Teve uma reforma tributária no Brasil e o empresário, para variar, se arrebenta. Então, nós temos um aumento de imposto de 12,5% e a gente vai aumentar a nossa mentoria por conta disso, tá? Então, dê espaço agora. Vamos ver aqui o outro tipo de argumento. Estamos ajudando, né? Cara, tem gente que não fala nem pra. Não bota aqui nem pra tá ajudando. Cadê os bots? Sim, sim, agora sim. Meu povo, duvido aprender isso na internet. Ó o Zé Kleber aí. Tive com ele hoje. Entrou na mentoria ponto final semana passada. Tivemos a nossa primeira reunião hoje. A minha agenda tá ficando lotada. Entra agora na mentoria ponto final, senão só vai conseguir agendar bem mais para frente. Foi top, cara, muito gente boa. Vamos lá. Argumentos comparativos. Argumentos comparativos. Essa é uma outra classe de argumentos. Atraem convergência, divergência e lacuna. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, presta atenção. Nunca use a palavra comparação se você não quer comparar. Tá chovendo gente prometendo comparação, sendo que a pessoa não vai comparar. Só existe uma maneira de comparar. Não tem outra maneira. E quando sai da sua boca ou está no seu texto a palavra comparação, você aumentou absurdamente a sua responsabilidade metodológica. Porque se você me promete comparação, eu quero ver na sua metodologia a descrição exata de como você vai comparar. Só prometa se você quer, entendeu? Se você quer muito. E argumentos comparativos são muito legais. Só tem uma maneira de comparar. Ou você aponta convergências ou divergências ou lacunas. Dentro do método em 10, isso se chama CDL, convergência, divergência e lacuna. Ou você apronta convergências entre algo, convergência entre teorias e dados, entre dados, ou você aponta divergência, ou você mostra a lacuna, que os seus dados ou a sua discussão supre uma lacuna da literatura. Não existe comparação fora disso, ok? Não existe. E argumentos comparativos geralmente são comuns em revisão, comunicação de pesquisa, por aí vai, né? Exemplos aqui, ó. Percebemos que em cada período histórico as pessoas com deficiência são tratadas de um jeito. Porém, chamou atenção uma característica comum: são sempre discriminados. Ou seja, eu mostro a diferença e depois o que é comum. Convergência, desculpa, divergência e depois convergência. Eu posso fazer o inverso. Portanto, apesar de ambas as formas de arte refletirem e comunicar aspectos sociais de suas épocas, a arte contemporânea se distingue por seu engajamento direto com as complexidades e desafios específicos da sociedade moderna, marcando uma evolução significativa na função social da arte.
Eu começo com a convergência e depois mostro a divergência. Num primeiro levantamento, não foram encontrados estudos que permitissem comparar os resultados obtidos para o comportamento, o que sugere que é uma lacuna nos estudos ecológicos de espécies em agrossistemas. Eu mostro uma lacuna e eu estou suprindo essa lacuna. Só existe comparação assim, tá bom? E vamos fazer aqui. Primeiro vamos ver o nosso argumento lúdico. Aqui, argumento lúdico. Vamos ver, vamos ler juntos aqui, ó. Muito legal, cara. Eu amo Acadêmico 24 horas. Ainda bem que você vai receber. Desenvolvimento rural como uma colcha de retalhos socialmente bordada, na qual cada comunidade oferece pedaços de saberes, culturas e práticas. O todo é uma paisagem híbrida em constante reconfiguração. Meu Deus do céu! Cara, é muito massa. Aí vem a explicação, vem a bibliografia, né? Vem aqui como pode usar na tese. Vamos ver outro argumento, eu gostei. Transformações rurais se assemelham a uma dança entre passado e futuro, em que comunidades coreografam tradições com inovações para criar novos estilos de vida. Muito top. Desenvolvimento rural como um jardineiro que cultiva a comunidade. Escolhas de sementes e cuidado contínuo determinam o florescer, a diversidade de espécies e a resistência ecológica. Tá vendo, gente? Antes, quando eu comecei a ensinar persuasão aqui na internet, em 2014, eu tinha que ensinar entregando muita ferramenta. Hoje eu entrego a ferramenta, a única que você precisa, Acadêmico 24 horas. Beleza até aí? Vamos agora criar um argumento comparativo? Deixa eu copiar aqui. Ah, detalhe, uma coisa importante que eu esqueci de falar, o argumento comparativo pode comparar os outros argumentos, tá? Comparativos, tá? Quero trabalhar apenas argumentos comparativos. Estabeleça três argumentos comparativos. Desta forma. Vamos lá. Argumento comparativo, explicação do argumento, né? Vou colocar aqui comparativos, bibliografia e como posso usar na tese. Pronto. Vamos lá. Vamos para cima. Enquanto isso, deixa eu ver aqui eventuais perguntas. Eu tô buscando responder as perguntas ao longo, né? Deixa eu deixar aqui a tela compartilhada. Ah, já até fez aqui os argumentos comparativos. Vamos lá. Primeiro argumento comparativo. Neoclássico versus sustentabilidade. Desenvolvimento rural é impulsionado, de um lado, pelo crescimento de mercados e eficiência na alocação de recursos e incentivos de investimento, e de outro, por estratégias que integram equidade, resiliência ambiental e bem-estar humano, valorizando saberes locais. Ou seja, principalmente uma comparação teórica, né? Aqui, ó, outro tipo de comparação, dependência versus pós-desenvolvimentismo. E terceira forma de comparação, territorialização versus globalização produtiva. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas nós trabalhamos até agora quatro tipos de argumentos e eu gerei três argumentos para cada tipo. Então nós temos 12 argumentos para a nossa tese. É claro que eu tenho que ler o argumento, refletir sobre o argumento, ler a bibliografia, é óbvio. Mas só para você entender que isso é muito poderoso, ok? Vamos lá. Felipe, e plágio de IA? Deixa eu resolver esse negócio aqui de plágio, porque eu vou te mostrar o que que você vai fazer. Ainda tem muita coisa para eu falar da aula. Aliás, a cereja da aula ainda nem chegou. Vamos lá. Plágio de IA. Primeiro, não existe plágio de IA. Não existe, porque plágio é crime. Está lá previsto no Código Penal. E não existe plágio de IA, porque o crime de plágio é violação de direito autoral de terceiros. Isso se enquadra na categoria de crime impossível. Eu não consigo, eu não posso criar, praticar um crime contra uma IA, porque a IA não é detentora de direitos autorais. É, isso não quer dizer que é bagunça. Você, dentro da nossa mentoria, vai aprender a usar IA de um jeito profissional. Quem te acusa de crime de plágio de IA
está cometendo crime. Qual crime? Injúria ou difamação. Isso sim é crime. Você falar que alguém cometeu um crime de plágio de IA, porque você está acusando essa pessoa por um crime que é impossível, ok? Quem acusa é quem prova, tá? No direito penal, existe um princípio básico. Quem acusa é quem prova. Se você está me acusando de crime de plágio, você que tem que provar, e não eu, que tem que provar que não usei plágio, tá bom? Mais uma. Softwares antiplágio são uma benção, uma maravilha, uma coisa muito eficiente, uma porcaria. Nenhum presta. Turnitin, Smodin, Copylix, GPT-0, nenhum presta. Todos são uma porcaria. Né? A Trícia colocou outra letra aí, né? Mas é nesse sentido aí, tá, Trícia? É porque, né? É por aí. Depois olha aí no chat É esse sentido aí, Trícia. Também tá valendo. Gente, nenhum presta. Tanto é que é o golpe do século. O software trabalha assim, ó. Coloca o seu texto aqui, é gratuito. Aí ele diz lá, 87% de IA. Aí ele chega assim, ó. Quer usar o meu humanizador? É só R$ 500. Aí você paga o humanizador, aí você roda no software, o software usa 0%. Cara, é o golpe do ano. Parece essas agências de comunicação que você flagrantemente vê que são tendenciosas, aí elas criam uma coisa chamada fact-checking. Não, agora a gente criou aqui um departamento que a gente faz checagem de fato para ver se tem fake news ou não. Só que nunca dá que ela própria fez fake news. Então isso daqui é para vender, ok? O antiplágio é só uma isca para te vender o humanizador, tá? E, inclusive, eles são extremamente falhos. Declaração de Independência dos Estados Unidos, vocês viram? Caiu no software antiplágio. Aqui, ó. Não precisa confiar em mim, não. IA. Tá aqui, ó. 99% de IA. Gente, Getúlio Vargas caiu no antiplágio de IA. Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade. Gente, eu já criei 18 IAs. Por que que eu nunca criei um software antiplágio? Porque não dá para criar. O que criam por aí é golpe. Eu só não tenho coragem de colocar. Tá bom? Felipe, mas objetivamente, na minha instituição, sou obrigado a passar o meu texto nesse software anti-plagiar. Passe o texto. E passe também o texto do seu orientador. Pega um texto velho, não é texto novo, não. Pega um texto de 1900 e lá vai bolinha. Pega lá 2001. Pega texto velho e passa no mesmo software. Aí quando vierem para cima de você, você fala assim, ó, do meu orientador deu também. Como é que a gente resolve isso? A gente vai na delegacia? Dentro da nossa mentoria, eu vou te proteger. Por isso que a nossa mentoria tem garantia de aprovação. Eu estou te dando uma estratégia, eu tenho várias outras, né? Então, o software antipágina é a maior enganação do século, de IA, tá? O normal é bom. Copy Spider, isso daí é top. Mas para IA, nenhum presta. E te falo isso, ó, tranquilo, publicamente. E você não precisa confiar em mim. Pega um texto de qualquer pessoa de 2002 e bota no software que vai dar. Tá bom? Cara, que aula, hein? Que aula, senhoras e senhores. Mas vamos para a cereja do bolo. Como gerar o texto em minutos a partir dos meus argumentos? Persuasão não é argumento? Não é opinião, né? É argumento. Então, mapeei meus argumentos. Como gerar o texto? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Academia 24 horas e presta atenção. O que que a gente vai pegar? A gente vai gerar. Me diga aqui, gente, ó. Opção um, para ser mais didática aqui a nossa eleição.
que eu quero que seja ao vivo, para você pirar. Opção um, a gente vai fazer um capítulo teórico. Opção 2, a gente vai fazer um capítulo empírico. Opção 3, a gente vai fazer um capítulo ensaístico, né? Lúdico, vou chamar aqui de lúdico, para mesma terminologia. E 4, a gente vai fazer um capítulo comparativo. Votem. Um, dois, três ou quatro. Você vai pirar com o que você vai ver agora. Antiplágio. Plágios detector é bom? Nenhum é bom. Inclusive o plágios não é bom. Nenhum. Boto minha mão no fogo. Nenhum presta. Já assinei todos para fazer engenharia reversa para criar o meu. Nenhum presta. Todos são para te dar uma estatística alta de plágio para depois te vender outra coisa. 4, 1. Copy Spider também não presta? Presta, mas não é para plágio de IA. O Copy Spider é para plágio normal. Plágio normal, vários prestam. Eu estou falando de plágio de IA. Saiu mais um, né? Então vamos fazer um aqui. Lembrando, vocês que estão decidindo, hein? Aqui é ao vivo. Duvido alguém na internet fazer isso ao vivo. Vamos lá. Vou voltar aqui e vou pegar os meus argumentos teóricos. Porque a gente combinou aqui que vai fazer um. Ok? Vamos lá. Cadê o teórico? Calma aí. Pronto. Argumento teórico. Pam, pam, pam. Aqui. Como usar na tese. Peguei, ok? Eu vou vir aqui numa outra IA chamada Super Agent. Qual é a diferença dessa IA para a Academia 24 horas? A Academia 24 horas é a IA do dia a dia. É seu copiloto diário. Super Agent é a IA para momentos de geração formal de texto. Vamos lá. Vou criar aqui um novo chat. E olha só o que eu vou fazer. Quero sua ajuda na elaboração do capítulo teórico da minha tese de doutorado sobre desenvolvimento rural. Abaixo estão os principais argumentos teóricos, como devem ser trabalhados na tese, etc., para que você entenda melhor. Considerando as informações abaixo como parâmetro, escreva o capítulo teórico. Colei aqui o quê? Os meus argumentos teóricos. Beleza? Tá claro até aí, galera? Aqui não é videozinho editado, não, meu povo. 8 horas e 58 minutos de Brasília. Quem sabe faz ao vivo. E eu vou perder a linha aqui para você entrar agora na nossa mentoria. Eu vou colocar o link. Que depois dessa, se tu não entrar na mentoria, não faz sentido algum. Vamos lá. Vou colocar aqui um cronômetro. Compartilhei minha tela. Vocês estão vendo o cronômetro? Estão vendo o cronômetro? Galera que tá no Instagram, vocês têm que ver isso. Manda lá no direct a palavra persuadir, gente. Vocês precisam ver isso. A gente está quebrando a internet. Nunca mais você vai contar escrita de dissertação e tese em dias, meses, semanas. Você vai contar em minutos, nem hora você vai contar. Show de bola, vocês estão vendo, né? O que que eu vou fazer? E você vai poder auditar isso. Eu vou apertar Enter aqui e vou apertar Play no nosso cronômetro. E você vai me ver ao vivo gerando um texto longo com várias referências clicáveis em minutos. Fica ligado. Começando.
4 minutos e 38 segundos, senhoras e senhores. Um texto escrito com absoluta profundidade, com referências, olha aqui, clicáveis, ó. Tá aqui, galera. Tá aqui, ó. Cliquei. Ó, aqui quem sabe faz ao vivo, tá? Cliquei aqui, ó. Vai carregar do SagePub, que é uma base bibliográfica top. Aqui, ó. Introdução sobre viver bem. Mais uma, ó. Vambora aqui, ó. 57. E assim vai, gente. Mais um. Ó, esse daqui é do SagePub, Viver Bem. Esse daqui é Empoderando Comunidade. Gente, um monte, ok? Mais uma aqui, ó. Aleatória. Promoting do PubMed, ok? Artigos científicos, bases bibliográficas. Outra aqui qualquer. Tá vendo, ó? Um monte de coisa. Vamos lá. Mais uma aqui. E vai embora. Tô eu aqui clicando aleatoriamente. Tá vendo? Então, foram quantas bibliografias? 47, ó. Ah, não, desculpa, 57 é o maior número que eu vi. 57 bibliografias. Presta atenção no que eu vou te mostrar. Olha, isso daqui eu nem vou pegar. Vamos ver o tamanho disso. Em 4 minutos e 58 segundos. E ó, completamente alinhado com os meus argumentos, porque eu não gerei numa IA genérica ruim, não. Eu gerei os argumentos no Academia 24 horas, que é vinculado a todas essas bases bibliográficas também. Vamos abrir aqui o Word. Vou abrir aqui o Word. Dá uma olhada aqui. Colei. Vamos ver o tamanho disso. Não tem cupom de desconto. Está no menor valor possível. Pelo contrário, vai aumentar. A gente está com o valor de 2025 e a gente vai aumentar. Por quê? Porque o imposto aumentou. Né? Tá tudo caro. E a gente aumentou o salário da Luciana e da Vanessa também no WhatsApp. Quem é que já conversou com a Luciana e com a Vanessa no WhatsApp? Aumentamos o salário dela, porque elas estão trabalhando muito. Então ainda tem isso. Vamos embora. Gente, esse texto deu 12 páginas. Na formatação simples, né? Olha aqui, ó. 12 páginas. Vamos ver a formatação comum? Ó, calibre 12, espaçamento 1,5. Na formatação comum de tese e dissertações, ele vai ter 18 páginas, que a última ficou em branco. Então, vamos colocar aqui, ó, 18 páginas. Nós temos um texto de altíssima qualidade, gerado em 4 minutos e 58 segundos, de 18 páginas. Calma aí que eu errei. 4 minutos e 38 segundos, e não 58. Com 57 referências. Você não acha que a vida fica mais eficiente para o seu lado? Agora, ai, Felipe, então eu vou pegar isso daqui e colar na minha tese? Não, né, meu amigo? Você vai ler, você vai melhorar, você vai avançar, entendeu? Então você vai chegar e vai fazer assim, ó, deixa eu escrever aqui, deixa eu ver, deixa eu melhorar, deixa eu ler, ok? Mas onde nessa internet alguém gera ao vivo, em 4 minutos e 38 segundos, um texto de altíssima qualidade acadêmica na tua frente? Onde? E detalhe, estão vendo aqui algum travessão? Olha aí, procura aí. Aquele excesso de travessão do chat GPT, aquela coisa, cada duas linhas é um travessão. Cadê? Tá vendo, galera? Pode ter um travessão aqui? Pode, ainda não vi. Mas pode ter um. Não são 50. Aqui, achei um aqui, ó. Acabou. Tá vendo? Agora, outra coisa. Por isso que eu não preciso de software Antipasto para saber se o cara copiou e colou de uma IA. Parágrafos com tamanho igual. Olha aqui, os parágrafos com tamanho totalmente diferentes, ó. Tem uns que são 15 linhas, outros são 10 linhas. Parágrafos de tamanhos iguais são vício de IA genérica, né? E, gente, referências clicáveis. Na boa, é partir pro abraço. Aí o que que você vai fazer? Você vai ler, melhorar. Aí, vamos supor que na hora de ler e melhorar, você fala assim.
Cara, eu até gostei dessa parte aqui, mas não. Sabe, quando não desceu, aí sabe o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no Acadêmico 24 horas, afinal você faz parte da nossa mentoria, você tem os dois, e você vai vir no nosso mágico, parafraseador. O que que o parafraseador faz? Ele é uma benção. Presta atenção no que eu vou fazer. Sobre o parágrafo, melhor, quero que você expanda o texto abaixo para 1.500 palavras e traga exemplos concretos, mundiais e brasileiros, para dar mais especificidade ao texto. Detalhe, eu poderia colocar aqui as observações do meu orientador também, críticas que ele fez e tal, tá? E aí eu vou trabalhar isso aqui. Então, você depois de sair de Superagent e você age sobre o seu texto, é normal você querer expansão, redução, exemplo, substituição, melhoria. A boa notícia é que você tem o Batman e Robin do mundo acadêmico. Acadêmico 24 horas e Superagent. E ele expande esse parágrafo para um texto hiperpersuasivo. Olha só isso. E trazendo exemplos brasileiros, ó, reforma agrária no Brasil, Programa Nacional de Reforma Agrária, trazendo exemplos dos Estados Unidos, conforme eu pedi. Exemplo da Nova Zelândia, mas também tem do Código Civil do Brasil. Então, como é que vai ser a relação agora na nossa mentoria? Você vai ter quatro pessoas. Você, o orientador, o Felipe e as duas IAs. E a própria IA te ajuda a incorporar, inclusive, argumentos que eu vou te falar nos nossos encontros. Hoje eu estava com o Kleber, cara fenomenal. Eu já sabia que ele era fenomenal, porque ele está aqui nas nossas aulas já há umas 3 ou 4 aulas. Cara do bem, show de bola. Ele entrou na mentoria ponto final. E eu fiz exatamente essa estratégia com ele. Ele está aqui e não me deixa mentir. Tá claro, galera? Foi? Bota as dúvidas de vocês, hein? Bota as dúvidas de vocês aqui, que, meu povo, é top, né? Ninguém nessa internet te mostra isso. Eu duvido você achar algum lugar nessa internet que gera um texto em 4 minutos. 4 minutos. O tipo de argumentos e recursos que ele apresenta são essenciais para a persuasão de orientadores, leitores, bancas e por aí vai. Mas você não pode errar nisso. Vai ficar usando chat GPTzinho, gente. Vai ficar seguindo diquinha de quem nunca criou nenhuma IA. Tem gente que não criou nenhuma tese, que fica querendo te dar dica de tese. Então, assim, o que eu te falei precisa ser um ET? Não precisa, né? O método em 10 é a chave para você escrever sua dissertação ou tese com persuasão. Então, eu quero te fazer um convite e eu, se eu fosse você, eu aceitaria esse convite antes de sair desse encontro. A Susan já aceitou esse convite, ela que é de ciências contábeis já é mestre, o Darlan já é doutor em direito, a Vanessa já é doutora em saúde pública. Eu tenho milhares de mentorados no mundo inteiro. Ah, eu sou de Portugal, a gente tem, eu sou da Espanha, a gente tem, eu sou de Hong Kong, eu sou de Angola, a gente tem em tudo que é lugar. 47 países. Então, Felipe, eu queria sua ajuda pessoal. Queria que você estivesse comigo nessa. E eu sugiro que você queira logo, porque vai aumentar o valor. E eu não tenho agenda. Tá ficando complicada a minha agenda. Imagina você ter uma mentoria completa para você acelerar sua dissertação ou tese, não somente na escrita, mas em todas as decisões, comigo pessoalmente validando essas decisões. Imagina você ter o meu acompanhamento diário com o método em 10, o meu método de escrita que é usado por pessoas de todas as áreas do conhecimento. Método de verdade. As nossas IAs são treinadas no método em 10. Não é firulinha, não. É coisa que é usado por pessoas de 47 países diferentes sem depender de orientador. A gente sabe que tem orientador que orienta, isso é muito bom, mas tem orientador que é melhor você nem encontrar mesmo, né? Então, quero te convidar para a turma.
2026 da mentoria Ponto Final com inteligência artificial. E eu espero que você tenha sabedoria de decidir agora, porque ela é de 2026, mas o preço é de 2025. De janeiro de 2025. Tá na hora de mudar isso. É uma turma especial, ela tem várias garantias, ela tem o dobro de acompanhamento, ela tem um desconto de 2025. E esse é o momento de você entrar. Você vai receber a mentoria Ponto Final, que você vai ver o que que tem aqui, vai receber o Batman e o Robin. E a Academia 24 Horas, a melhor IA para acadêmicos que existe para o dia a dia. E Super Agent, a melhor IA para textos longos que existe. Suas chances de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade de persuasão, sua dissertação ou tese com o método em 10. Então, a primeira coisa, você recebe nosso método de escrita. Agora, método completo, cada cantinho. Funciona na física, no direito, nas ciências sociais, na química, não importa. Você também vai receber o dobro de acompanhamento. A turma regular dessa mentoria tem 6 meses, são 180 dias. E você vai receber o ano inteiro. A gente vai ficar um ano juntos. Então, se você está no início, a gente vai botar para quebrar, até para você defender antes. Se você está no meio, a gente vai cuidar para que você não pise na bola e para que você tenha, inclusive, defesa antes também. E se você está no final, você que está no final, cuidado. Se você está pensando em não entrar nessa mentoria, você tem um nome a zelar. O que eu mais vejo é o cara entrando com uma semana para entregar a tese, um mês para entregar a tese. Quando ele me mostra a tese, rapaz. Ainda bem que ele entrou. Que ele fala assim: Meu Deus, filho, vou mudar tudo. Quem já teve encontro comigo de análise sabe disso. Que eu passo pente fino, né? Então, assim, gente, um ano de acompanhamento. Suporte diário de um estagiário? Não, do Felipe. 4 mentorias mensais, tá? Inclusive, vamos ter mentoria amanhã de pesquisa qualitativa com Elaine Rabelo, professora do Kit University na Holanda. Produção escrita acadêmica, que é comigo. Desenvolvimento de estudos, Jucineide Carvalho, pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Você, a partir de agora, tem 4 doutores trabalhando para você. Isso tem um valor enorme. Pessoas que já escreveram tese de doutorado, orientam tese de doutorado, e são pessoas que têm uma empregabilidade, um posicionamento no mercado acadêmico surreal. Você ainda tem 2 encontros individuais comigo. Você escolhe qual vai ser a pauta. Se é para a gente planejar sua dissertação até, se é para a gente analisar o seu texto. Você decide. Nós também teremos 2 imersões que você vai receber. Por quê? Porque a galera entra na mentoria, aí vem com o seguinte problema. Será que você tem esse problema? Tá afogado com leitura, tá afogado com tempo, não consegue evoluir, tá dormindo 2 horas da manhã para acordar às 6, tá perdendo fim de semana para escrever. A rotina tá toda errada. Essas imersões vão acabar com isso. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Você vai sair do zero ao profissional em gestão do tempo, gestão de tarefas. E vai ter qualidade de vida. Você também vai ter um pacote especial de curso de treinamentos. Por quê? Tem gente que entra na mentoria, mas não é só para escrever a tese. É para publicar, é para entrar no concurso público, é para melhorar sua docência, é para depois fazer um doutorado, para depois fazer um pós-doutorado. Então eu quero que você use a mentoria para todo o resto. Por isso você tem vários treinamentos aqui, textos científicos, apresentações, né, conversão da sua tese em artigos, como referenciar adequadamente, muita gente se queimando nisso. A gente vive uma epidemia de citações indiretas, epidemia de citações indiretas por conta da IA. E é importante você saber quando citar indiretamente, quando citar diretamente. Desafogar leituras, rede, construir rede acadêmica, estabelecer resumos e um monte de outras coisas. Também vai ter o certificado que demonstra seu comprometimento na mentoria. Como eu estou na internet desde 2014, eu tenho hoje mentorados que são até pessoas que coordenam a política educacional e científica brasileira. E quando a pessoa vê que alguém fez a minha mentoria, isso é um sinal de que, né, fez algo sério, né? Essa é a vantagem de ter uma reputação de anos na internet. E não tem uma vírgula falando mal dessa mentoria. Vai receber o nosso aplicativo acadêmico 24 horas, não só a versão atual, mas todas as atualizações. Para você ter ideia, quem entrou na mentoria em janeiro de 2025, que foi a outra turma, recebeu 18 robôs quando entrou. Mas ao longo do ano passou a ter 50. Você está recebendo 50 robôs. Imagina quantos robôs você não vai ter até o final da mentoria, né? Então,
Entra agora. Melhor IA para acadêmicos que existe. Inclusive, você pode usar em qualquer idioma, tá? Não é só em idioma português. Você pode pedir para ele escrever em inglês, espanhol, seja lá o que for. E você vai ter a melhor IA para textos longos que existe, Acadêmico 24, o Super Agent. Você me viu ao vivo aqui, provando para você que ele é a melhor IA que existe para textos longos. E você, inclusive, vai receber todas as atualizações do Super Agent também. Pode usar em múltiplos idiomas também, é só pedir. Vai ter os encontros de suporte dos aplicativos, é isso mesmo. A gente dá suporte por WhatsApp, por e-mail e a gente dá suporte também para os aplicativos em encontros de suporte. Tem noção disso? Olha o nível de acompanhamento. Você encontra comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt e a gente dá suporte pessoal. Vai lá pedir para o Claude, para o ChatGPT, para o Gemini te dar suporte. Pelo contrário, a pessoa tem que gastar 3 mil, 5 mil reais por aí para aprender a usar IA. Perde um tempo absurdo. Essa é a única mentoria da internet que você ainda sai com publicação. Porque eu sei que você está sendo pressionado para publicar. E publicação internacional costuma valer muito mais. Então, dentro da nossa editora aqui nos Estados Unidos, nossa editora se chama Pembroke Collins, existe há muitos anos, nós temos 5 revistas. Que essas 5 revistas representam as 49 áreas do conhecimento. E você vai poder publicar nas nossas revistas, ok? Só que ao invés de você pagar US$ 200, que é a nossa taxa de publicação, dá R$ 1.072, você vai ter a publicação gratuita. É claro que você vai ter que submeter seu artigo, vai ser avaliado, porém, se você usou nossas técnicas de escrita, é claro que ele vai ser aprovado porque ele vai ter qualidade e persuasão. E você ainda vai receber o upgrade Fast Track. Você não vai explicar, não vai esperar 2, 3 anos para ele ser publicado. Existe a opção Fast Track na nossa revista, que é US$ 100 a mais, e você vai publicar o mais rápido possível. Tá claro? Vai receber R$ 1.200 em bônus. O primeiro é o GPS do método em 10, que é a demonstração visual do método em 10. Você só vai assistir às aulas do método em 10 uma vez. Depois você só aplica o GPS em todo e qualquer texto que você fizer. E também vai receber a gravação das mentorias do INDER. Você me vê aplicando o método INDER na medicina, no direito, na sociologia, nas ciências sociais, na filosofia, na biologia, na estatística, na matemática, na física. Então você me vê aplicando, você aprende o método INDER, nem que seja por osmose, só me vendo fazer. Tá claro? Isso é muito top. Acesso ao conteúdo é durante um ano e não durante 6 meses, porque você está tendo a sabedoria de entrar na turma especial. O investimento na turma especial não vai ser 3.997, mas da turma regular é 3.997. Então, além de tudo isso, dobro de acompanhamento, dobro de suporte, IAs, tecnologia, publicação, acompanhamento diário, melhor mentoria que existe, você ainda vai pagar um 997, R$ 2.000 de desconto. Lembrando que esse é o valor de janeiro de 2025. Nós vamos reajustar, porque é impossível manter esse valor em 2026, por um motivo óbvio. Qual é o motivo? Aumentaram os impostos nesse país incrível. A primeira reforma tributária que eu soube, que ao invés de diminuir os impostos, aumentou os impostos. Então, nós temos um aumento de 12,5% e, obviamente, a gente vai aumentar. E aumentamos o salário da Luciana e da Vanessa, que merecem, né? Merecem. Valor é, olha só, gente, valor é 5,47 por dia. Uma garrafa de Gatorade nas lojas americanas. Quem gosta de Gatorade? Eu gosto. Sou viciado não, mas eu gosto. 6,99. É isso que distancia você desse tipo de acompanhamento, feedback, direcionamento, segurança, qualidade de vida. Então aponta a câmera aí para o QR Code, ou entra carreiraacademica.com/pfdt-ia-30, ou simplesmente entra aqui no chat, a gente já está acabando, tá? Então esse é o momento de você agir. Temos garantia de aprovação? É óbvio. A gente é mentoria, não é mentiria. Siga o método de argumentação da mentoria. Foi reprovado pela banca da defesa final e mostrou que aplicou? Eu devolvo seu investimento em R$ 1.000. Deixa o cara vir te reprovar por causa de IA. Se você usou o que eu falei para você usar, e você vai usar porque você não é bobo, duvido ousar falar algo. E eu tô aqui te dando uma garantia. Eu devolvo o seu investimento em R$ 1.000. Os R$ 1.000 são tipo uma indenização pelo seu tempo perdido, sabe? Por ter atrapalhado sua vida aí, você perdeu tempo. Então,
Eu não brinco com a sua história, eu não brinco com o seu título, eu não brinco com a sua vida. É por isso que eu tô na internet desde 2014, sem uma vírgula falando mal e com milhares de pessoas falando bem. Então, sem risco nenhum, você tem segurança, meu nome em jogo, você tem garantia de resultado e você tem um monte de gente que tem resultado, né? Mesmo que você precise começar do zero, não tem experiência, não saiba nada de IA, você começa com as melhores IAs, né? Não tenha tempo, orientador no Oriente, você seja de outro país, inclusive quem é de outro país, se o cartão não passar, é só você falar com a nossa equipe, tá? E a gente ajuda nisso. Então aponta a câmera do QR Code e vamos para cima. Felipe, eu já faço parte de outras mentorias. Mentoria, tá, gente? PPA, Clube dos Mentores Acadêmicos, empreendedorismo acadêmico. É só falar com a equipe. Ou se você entrou na Black de novembro e de dezembro, é só falar com a equipe e você pode adicionar a mentoria ponto final. Como que eu falo com a equipe? Ó, tá aqui o site da mentoria ponto final. Tá aqui o site da mentoria ponto final. Aí você desce até o final. Tem aqui esse botão do WhatsApp, você fala com a nossa equipe. A Luciana está ao vivo agora, está feliz da vida, sorriso nos olhos, está ganhando mais, né? Teve aumento. Então, fala com a Luciana agora que ela está com o coração mole, aguardando você. Hoje, se tem um dia bom para você falar com a Luciana, é hoje. Tá? Tá cheia da grana ela. Já faz parte da mentoria ponto final e que é o Acadêmico 24 horas ou o Super Agent? Fala com a equipe também para você adicionar. Felipe, meu caso é TCC. Você tem uma mentoria? Temos a mentoria ponto final de TCC. É irmã da mentoria ponto final de dissertações e tese. Fala com a equipe também e entra agora. Felipe, meu caso é seleção. Seleção de mestrado e doutorado. Ainda não sou mestrando e doutorando. Fala com a equipe, nós temos a mentoria de aprovação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 horas ou do Super Agent e quero falar com. Eu quero adicionar a mentoria ponto final. Fala com a equipe para adicionar. Felipe, deu ruim no pagamento. Fala com a equipe também. Tá bom? O Milvio falou com a equipe, é doutora em geografia. A Samira falou com a equipe, é doutora em saúde pública, ela que é de terapia ocupacional. A Lúcia falou com a equipe e é mestre em ciências biológicas, inclusive já é doutora em ciências biológicas também. Tá? Então, desse passo agora, eu vou responder as últimas perguntas para a gente se despedir. O link está aqui no nosso chat, beleza? Se você tem alguma dúvida para entrar na mentoria, algum senão, alguma pulga atrás da orelha, fale agora. A gente vai aumentar esse negócio. Tem que aumentar, tá bom? E o motivo é muito simples que tem que aumentar, porque tem que aumentar. O imposto aumentou e a culpa não é minha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos nessa. Em Angola, isso aí, show. Obrigado. Posso adquirir só o Academia 24 horas ou só o Super Agent? Pode. Você quer dar um passo menor? No site da mentoria tem a opção de garantir ou o Super Agent ou o Academia 24 horas ou os dois. Porém, entretanto, todavia, eu te recomendo fazer um esforço para entrar na mentoria. Por quê? Porque ela está na melhor condição do mundo e ela vai aumentar e você vai ver com seus próprios olhos. Tem o Acadêmico 24 horas. E é muito bom, uso bastante, sou professor universitário. Que legal, Crista. Obrigado aí pelo seu feedback, tá? Muito honrado, muito obrigado. Pode entrar, pessoal. Excelente. Obrigado, Kleber. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Quem precisa de ajuda para se proteger com IA, entra na mentoria. As diferenças podem sair já em ABNT? Pode, tem que pedir, né? Quero em ABNT, tá bom? Ao final. Tem cupom de desconto? Não tem cupom de desconto. Já está com desconto, na verdade.
O Super Agent entrega muito. Estou usando e gostando muito. Super Agent abre caminho, muito bom mesmo. Poxa, Eliana, obrigado. Obrigado. Muito honrado com o teu feedback. De coração. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Eu queria uma IA que me ajudasse a escrever, não que escrever por mim, admito. A IA, o Academy 24 Horas te ajuda a escrever, o Super Agent te ajuda a escrever. Em nenhuma hipótese eu estou dizendo que a pessoa tem que copiar e colar na tese. A IA entrega um excelente ponto de partida, nunca um ponto de chegada, tá bom? Então ela tem que sempre ser assistiva e não generativa, tá? Dayana, eu recomendo a mentoria, mas se tiver complicado aí, foi impossível mesmo, você vai estar muito feliz com a Academia 24 Horas e com o Super Agent. Pesquisa bibliográfica internacional, não entendi a pergunta, porque talvez tenha sido no momento que eu estava explicando alguma coisa. Se você puder explicar melhor, Dayana, o que que você quis dizer com essa pergunta, tá? Só para eu te responder direitinho. Ele promete e cumpre, minha gente. Aliás, muito obrigado pelo feedback no meu texto. Deus abençoe. Tamo juntos, Marcelina. Para mim é uma honra, tá? Marcelina que faz parte de diversas iniciativas nossas e ela fez um livro muito legal, escreveu o TCC em 30 dias e aí eu tive a honra de analisar o texto dela, né? E foi muito massa, muito massa. Então, muito obrigado, Marcelino, de coração. Entrei na mentoria ponto final e tech. Qual seria o investimento para entrar no ponto final? É a mesma. É porque eu falo ponto final, é só o nome carinhoso. Mas o nome completo, né, nome e sobrenome, é Mentoria Ponto Final de Dissertações e Teses com Inteligência Artificial. Tá, Francisca? Mas é a que você entrou e seja muito bem-vinda. Se o sistema faz pesquisa de referência em Portugal, por exemplo, para citações, sim, basta você pedir. Eu quero que a pesquisa seja exclusivamente sobre publicações oriundas de veículos de comunicação ou de publicação ou de revistas portugueses, tá? Então é importante você guiar a IA, tá bom? Show de bola, galera! Amei, obrigado, você é muito 10. Tamo junto, Francisca. É isso aí. Tô liberado, pessoal. Tô liberado. Quem entrou aí para eu dar as boas-vindas? Vou fazer a minha dissertação, oremos. Era isso aí, Dayana. Vai ser muito bem-vinda. Vai ser uma honra te ajudar nisso, tá? Show de bola. Antes de eu encerrar, deixa eu te fazer aqui um convite, você que ainda está pensando. Se você está aqui, você tem comprometimento. Talvez o que esteja faltando é um pouco mais de coragem. Porque eu sei que a pessoa pensa assim, cara, mas é um investimento, né? E nem todos têm cinco reais e 47 centavos por dia. Nem todos têm. E eu entendo isso. Porém, eu quero te convidar a refletir sobre o seguinte: e o custo de não entrar? Entendeu? O custo de entrar você já tem, é esse aí. Tá posto, tá na mesa. O custo de não entrar tá na mesa? Tá claro? Você não entra, a dissertação anda. Se você não entra, a tese anda. Você não entra, você tem segurança. Você faz boa pesquisa bibliográfica, você faz uma boa revisão de literatura, você é mais persuasivo, você é mais convincente. Se você não entrar, você vai dormir de verdade 8 horas por dia, ou vai dormir às 2 para acordar às 6. Se você não entrar, você vai ter fim de semana, você vai ter férias. Eu não sei, eu não sei a tua vida. O que eu sei é o seguinte: esse é o melhor convite que eu já fiz nessa internet desde 2014. É a melhor versão da mentoria ponto final.
e com o valor de janeiro de 2025. E você pode ter certeza que a gente vai aumentar. E a gente não vai abrir exceção. Ah, não, estava na aula. Entra agora. Entra agora, tá? E eu te convido então a refletir sobre isso, sobre o custo da inércia, o custo de não fazer, porque eu já senti isso e é muito ruim. E talvez você já tenha sentido isso, de olhar para trás e ficar com um gostinho do e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido? E se eu tivesse dado esse voto? Tem momentos, gente, eu gosto muito de uma metáfora chamada jogar o chapéu do outro lado do muro, né? O que é jogar o chapéu do outro lado do muro? O cara tá andando na rua, ele pega o chapéu dele e joga o chapéu do outro lado do muro. E só tem uma opção: pular o muro e pegar o chapéu. Então, jogar o chapéu do outro lado do muro é uma espécie de aposta que a gente faz na gente mesmo. Quando foi a última vez que você apostou em você? Qual foi a última vez que você investiu em você? Eu não sei. Responde para você. Qual foi a última vez que você falou assim: eu vou fazer diferente e eu vou investir em mim? E galera, esse é o melhor momento do ano para isso. Estamos começando o ano, aquecendo as turbinas. Muita coisa ainda para acontecer. Geralmente a poeira nessa época do ano é menor. Então, existe um pedágio que a gente paga por não fazer algo. E muitas vezes ele é mais caro, ele é mais custoso, ele é mais amargo. Então, eu, como teu mentor, que a gente vai estar juntos nesse um ano, porque você vai dar espaço agora, eu quero te convidar a refletir sobre o custo de não agir. Felipe, é por causa da minha esposa, do meu marido, eu tenho que pedir, né? O marido tem que pedir para a esposa tem que pedir para o marido. Chama ele aí, ou ela aí. Vai, chama aí. Chama aí. Eu vou te falar como que funciona aqui em casa. Chama aí a esposa e o marido. Fala aí, ó, o Felipe tá te chamando. Quem é Felipe? Não importa, vem. Chama aí o marido e a esposa. Vou te falar o seguinte, como é que funciona aqui em casa. Quando a minha esposa, ela quer algo, ela não me pede permissão. Ela me pede apoio. E eu, quando quero algo para minha esposa, eu não peço permissão, eu peço apoio. É uma diferença absurda. Por quê? Porque às vezes a minha esposa está vendo algo que eu não estou vendo, sabe? Ainda mais minha esposa é boa nisso, de visão além do alcance, né? Bem Thundercat. Quem é dessa época Thundercat aí? Visão além do alcance. Minha esposa é visão além do alcance. Ela vê umas coisas que eu nem. Eu tô anos-luz atrás. E aí aquela mulher chega e fala pra mim, eu quero teu apoio nisso. Ela regala o olhão assim. Cara, eu nem acho que vai dar certo. Eu nem tô vendo ali o que ela tá vendo, mas eu apoio. E pior que dá certo, aquele olhão arregalado ali. E comigo também é a mesma coisa. Tem vezes que a minha esposa não tá nem se ligando no que eu tô vendo. E aí eu vou lá e peço apoio e o negócio funciona. Então, peça apoio agora para sua esposa e para o seu marido. Ah, não tem marido, não tem esposa. Peça apoio para a mãe, para o pai, peça apoio para o tio, pro padrinho. Peça apoio. Mas peça apoio com assertividade, com segurança, demonstrando para a pessoa que aquilo é importante para você, que ela não está nessa aula aqui, tá? Me perdoa se eu estou invadindo o teu espaço doméstico para falar isso, mas é porque funciona tanto no meu casamento, entendeu? Funciona tanto e eu queria compartilhar contigo essa técnica, né? E isso é muito bom. Quem é que tem casamento assim, que é baseado no apoio? Tão bom, né? Fiz toda a minha dissertação com o acadêmico 24 horas.
Adquiram, pois minha orientadora só elogiou. Grande Washington. Feliz demais. Esse cara é um cara do bem, cara maravilhoso. Passou por poucas e boas, né? E deu a volta por cima. Inspiração pura. Obrigado, meu irmão. Ó, Francisca aí, que tá na nossa mentoria, ó. Não pense duas vezes. Isso é um investimento com retorno permanente. É isso, galera. Escutem a Francisca, que é gente boa demais também. Deixa eu ver aqui. Joguei meu chapéu do outro lado do muro. É isso aí, Marcelino. Tamo juntos. A Francisca também tem um casamento assim, baseado no apoio. É bom demais, né, gente? Aliás, dica amorosa do coach Felipe do relacionamento do sétimo dia. Casem, escolham bem quem você vai casar. Tem que ser uma pessoa top. Não casa com gente, tem que ser top. E quando eu digo top é nos valores. Tem que ser top. Eu tenho a mentoria ponto final. Tamo junto, Elizabeth. Coisa boa. Seja bem-vinda também. Aliás, Elizabeth que já é da nossa mentoria. Inclusive, já tive a oportunidade de encontrá-la. Maravilhosa, inspiradora. Tamo juntos, galera. Fechou? Tô liberado. Última chamada. Esse é o aviso final para você entrar nessa condição especial aqui da nossa aula ao vivo. E tamo juntos. Vou aqui compartilhar. Seja muito, 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 muito super mega blaster. Bem-vindo à nossa mentoria ponto final de dissertações e teses com inteligência artificial. Valeu, galera. Tchau, tchau.